E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Aqui é o professor Jefferson com mais uma videoaula e vamos falar hoje sobre resolução de problemas do capítulo 29, campos magnéticos produzidos por correntes. No tópico anterior nós tratamos os campos magnéticos, por assim dizer, sem olhar para as suas fontes, que são as correntes elétricas. Agora, nesse capítulo, a gente vai estudar os campos magnéticos, produzidos por correntes. Para dar início nessa videoaula, a gente vai começar com o problema de número 1, que é um problema muito bacana, que é do tópico cálculo do campo magnético produzido por correntes, Então vamos olhar esse tópico aí agora. Olha só como é que é esse enunciado aí. Vamos ler com o professor o enunciado. Em um certo local das Filipinas, o campo magnético da Terra tem um módulo de 39 microtesla. É horizontal e aponta exatamente para o norte. Suponha que o campo total é 0, 8 centímetros acima do fio retilíneo horizontal que conduz uma corrente constante. Determine letra A, o módulo da corrente, e letra B, a orientação da corrente, para onde está apontando a nossa corrente elétrica, Então vamos ver aqui como é que a gente pode proceder com essa questão, Beleza? Vamos olhar aqui esse probleminha. Então esse é o problema de número 1, vamos escrever aqui, problema de número 1, e vamos desenhar, A gente sabe que o campo magnético da Terra nesse ponto tem exatamente esse valor aí de 39 microtesla. E a gente vai olhar como é que fica essa questão do campo magnético resultante ser nulo nessa posição a qual está distante desse fio. Então aqui está o nosso fio, vai passar uma corrente elétrica ali, de tal maneira que o nosso fio gere um campo magnético, e esse campo magnético se anula lá em cima. Olha só, vamos desenhar aqui então. Então aqui está a posição L. Nesse ponto aqui então, nesse ponto que eu estou desenhando, a gente somar os campos magnéticos ali dá nulo, que é o que ele estava falando lá no enunciado, Então o que ele falou lá, é horizontal e aponta exatamente para o norte. Suponha que o campo total é 0, 8 centímetros acima de um fio longo. Então está aqui, 8 centímetros acima do fio longo, chamando de L aqui, mas esse L é 8 centímetros. E retilíneo, retilíneo horizontal também, horizontal aqui também, que conduz uma corrente, o fio retilíneo, perdão, horizontal, está aqui, desculpa, que conduz uma corrente constante, Então ele quer saber, letra A, o módulo da corrente elétrica. Tudo bem? Certinho? Aí o que acontece? A gente precisa apenas perceber aqui que o somatório, o somatório dos campos magnéticos, é que é nulo lá, se a gente quiser encontrar a corrente elétrica devido ao fio, certinho? Porque o que vai acontecer? A gente simplesmente precisa perceber ali que, por exemplo, se a corrente elétrica estiver nessa direção, aí está tranquilo, A gente simplesmente vai desenhar nesse ponto aqui o nosso campo magnético, dessa maneira, certo? E o campo elétrico vai ser, o campo magnético, perdão, esse aqui é o campo magnético devido ao fio, a gente pode escrever assim um B devido ao fio, um B devido a esse L do fio. E a gente pode desenhar também, ali em cima, o campo magnético devido à Terra, dessa forma. Perfeito? Então aqui seria o campo magnético da Terra. Então ali um cancela o outro. Beleza? Essa é a ideia, por trás aqui dessa nossa investigação. E aí aqui estaria, então, a nossa corrente elétrica I, nessa direção aqui, Aí pode ser o contrário também, Pode ser o contrário também, se você considerar que o fio, está correndo a corrente para o lado contrário. Percebam vocês que isso é arbitrário. Vejam vocês que se eu adotar esse outro desenho de corrente elétrica, a orientação do campo muda, Muda ali. E aí a orientação do campo magnético da Terra também. A gente não precisa desenhar todas as direções, e sim observar que essas análises nossas aqui são arbitrárias, A gente pode escolher ali da forma como nós quisermos
a direção do campo magnético devido ao fio, observando a corrente elétrica, se a corrente elétrica está nessa direção, né? Ou se está para o outro lado, né? Simplesmente vai mudar ali o somatório dos campos, mas sempre observando que vai dar nulo. Então, com isso, a gente já mata ali a letra B, né? Você pode desenhar da forma como você quer, observando exatamente essa figura que nós estamos observando aqui, nós estamos construindo aqui. O nosso L vale 8 centímetros, como foi colocado lá, 0,08 metros, perfeito? Letra A, então, a gente pode matar a letra A, né? Escrevendo que o campo magnético devido ao fio, né, vai ser igual ao campo magnético da Terra, ali na condição do campo magnético total ser zero. Então, com isso, a gente vai poder escrever o seguinte, olha lá, ó, μ0i sobre 2π R tem que dar o campo magnético da Terra, beleza? E aí a gente pode escrever então, né, que a corrente elétrica, a gente isola a corrente elétrica aqui, né, 2πr que está aqui passa para lá multiplicando, e o μ0 que está multiplicando passa dividindo, certinho? E aí a gente vai ter então I igual, né, ao B da Terra dividido por μ0 vezes 2πr. Vezes 2πr. A gente pode isolar aqui o I, né? O I então vai ser 2π que multiplica, né? O R, que é 0,08, vezes o campo magnético da Terra, que é 310 a menos 6, né? Dividido ali tudo por 4π, que é o μ0, 4π vezes 10 a menos 7. Calculando isso aí, então a gente vai encontrar uma corrente elétrica de 16 amperes. Essa é a corrente elétrica, então. Observando que a letra B, basta a gente observar o nosso desenho. Você localiza a direção aqui, né, de maneira arbitrária, observando o desenho que você constrói para colocar a corrente elétrica e a direção do campo magnético que a corrente elétrica gera, né? Maravilha? Vamos para o próximo problema, então. Problema de número 2 agora, pessoal. Então, aqui está o problema de número 2, né? Que ele trata da seguinte questão, né? Então, olha só. Ele fala o seguinte. Um condutor retilíneo percorrido por uma corrente I igual a 5 amperes se divide em dois arcos semicirculares, né? Que é isso aqui, um arco semicircular. Como mostrado na figura 2935, que é essa figura que eu estou mostrando para vocês aí abaixo. Qual é o campo magnético no centro da espira circular resultante? Bem, se a gente olhar o desenho, não é muito difícil a gente concluir que o campo magnético lá vai ser nulo, né? Mas seria bom a gente fazer uma demonstração a respeito disso, porque essa corrente de cima ela só passa por cima, como está bem desenhado, né? Dessa maneira, como está desenhada a corrente por cima, então ele gera um campo magnético com esse desenho aqui que eu estou mostrando para vocês. Vou tentar desenhar um pouco mais, de maneira mais nítida, né? Pegando uma caneta aqui mais fina, né? Então ele desenha, ele faz ali, ó, não ficou bom ainda, né? Vamos tentar desenhar novamente aqui, assim. Aí, eu acho que ficou mais agradável esse desenho. Aí, ficou um pouco mais agradável, né? Vamos pegar outra cor aqui, pegar uma cor azul para desenhar o de baixo, uma cor azul clara aqui. Já o fio de baixo, o que está acontecendo lá com ele, né? A corrente ia para cá, perfeito? E aí ele já gera ali um campo magnético com uma figura um pouco diferente, né? Seria uma flecha vindo na direção dos seus olhos. Para quem está enxergando, né? Tem uma bolinha aqui, a gente vai desenhar uma bolinha. Vamos desenhar uma bolinha aqui, ó. Uma bolinha com um círculo em volta, né? Para ilustrar ali a ideia da flecha vindo aos nossos olhos, né? Então aqui embaixo seria esse danadinho aqui, né? Perdão, em cima, falei errado. Em cima seria uma flecha indo para fora e embaixo azul, colocar o azulzinho de novo aqui, ó. Então esse aqui de baixo, o azul, seria a flecha vindo aos seus olhos. Então é de se esperar que com essa configuração aqui de campo, né, essa configuração, a gente vai ter então uma resultante nula. Mas é bom a gente tentar ali fazer uma demonstração disso aqui algebricamente. Como é que seria isso? Vamos fazer então
esse problema dessa maneira como eu estou colocando para vocês. Então esse aí é o problema de número 2, tudo bem? A corrente elétrica então vale 5 amperes, como foi colocado lá no exercício. Vamos desenhar então as coisas que aparecem aqui, né? Vamos colocar aqui a gente tem um elemento para a gente aplicar a lei de Biot-Savart. Como é que a gente faz, né? Então a gente pega um elemento diferencial aqui de comprimento, e esse elemento está associado a uma corrente, né? Lembra lá na lei de Biot-Savart a gente escreve dessa maneira, né? Está associado a uma corrente elétrica. E esse elemento diferencial pelo qual está associado a uma corrente elétrica, ele gera no ponto aqui deslocado R um campo magnético infinitesimal. E a gente soma todos esses elementos infinitesimais de campo magnético para encontrar o resultante, né? Então a gente vai fazer exatamente isso. Então o B resultante vetorial vai ser igual, né? μ0i sobre 4πy0, que é a lei de Biot-Savart, ds vetorial R dividido por R ao cubo. Tá faltando o 4π, eu vou escrever ainda, calma lá. Como esse ds ele é sempre perpendicular, né, ao R, aí a gente pode tirar para fora da integral. Vamos escrever aqui então. Então esse B aí vai ser μ0i sobre R ao cubo, né? Sai para fora, o 4π eu resgato ele agora. Vou escrever ele aqui. 4π aqui embaixo também, estava faltando, não falta mais. ds, simplesmente porque, né? Esse ds aqui, ele é perpendicular, como eu mostrei para vocês, né, ao R. Sempre perpendicular, né? Se você olhar o desenho, todos os ds que você desenhar aqui, todos esses outros ds aqui, vamos pegar aqui, todos esses ds são perpendiculares aqui ao nosso R, né? Ao R, que é o raio da nossa circunferência lá. Então ele sai para fora da integral, né? Não tem problema, produto vetorial, não tem problema nenhum. Já faz o produto vetorial lá. E agora já vou calcular aqui o módulo, olha aqui, ó. Tá bom? Eu vou calcular o módulo aqui do nosso campo magnético, porque não faz sentido para a gente. Eu escrevo a expressão de Biot-Savart vetorialmente, só para lembrar, mas aí na hora eu calculo o módulo disso, né? Porque aí eu tenho que observar que esse ds é perpendicular, e aí o módulo então não tem problema nenhum, seno de 90 dá 1, né? Esse R sai para fora da integral, esse danadinho também sai para fora, certo? E aí fica lá R sobre R ao cubo, né? Integral de quem? Do ds somente. Maravilha? Então um dos R's cancela aqui, né? Cancela o R com R, fica R quadrado aí embaixo. A integral ds. A integral ds é simplesmente o arco, né? Então μ0i sobre 4π R quadrado, beleza? Vezes o π vezes R, né? Π vezes R lá, que é o arco, né? πr, o nosso arco da integral do ds. Aí eu tiro o campo então, né? Finalmente a gente pode escrever o campo. O campo vai ser escrito então como sendo B igual a μ0i sobre 4π. μ0i sobre 4π é o valor do campo. E aí a gente pode somar os campos magnéticos, então. Se a gente somar esses campos magnéticos, eu vou ficar com a seguinte expressão, né? Vai ser, então, o campo que está vindo aos nossos olhos, certo? O campo que está vindo aos nossos olhos, porque quando a gente calcula, então, essa expressão que eu estou circulando aqui é para a parte de cima e também para a parte de baixo. Tá legal? Eu só vou aplicar ela nas duas situações. Então, quando a gente for somar os campos, vou fazer o somatório aqui, ó, dos campos, né? Então, é o campo que está vindo aos nossos olhos e o campo que está entrando no papel. Maravilha? Então, por exemplo, o campo que está vindo aos nossos olhos, né? O campo que está vindo aos nossos olhos é o campo de baixo. Então, ele vai fazer ali na circunferência, no centro dela, seria uma bolinha e assim, né? Perfeito? O campo que está vindo aos nossos olhos. E o campo de cima, né, o campo da parte de cima, é o campo que está
entrando no papel. Seria essa, né, como se fosse uma flecha entrando no papel. Tudo bem? E aí basta a gente somar esses dois campos, que acaba sendo igual, só que com orientações diferentes. Só isso. Então é a parte que está vindo nossos olhos, mais a parte que está entrando no papel. E aí a gente vai colocar esses valores observando a orientação. Então é m0i sobre 4π menos, né, o outro m0i sobre 4π. Por que o do menos, professor? 4r, desculpa. Por que o menos, professor? O menos é justamente porque a gente tem um campo entrando e outro campo saindo. Então a gente tem que orientar esses campos, né? A gente não tem dois campos com a mesma orientação, no mesmo sentido, né? Então um é sentido contrário ao outro, um vai acabar matando o outro, né? É um suicídio coletivo, né? Um mata o outro, né? E aí o que acontece é que eles se cancelam, né? Então dá zero esse somatório aí dos campos. Então no final das contas o somatório dos campos magnéticos ali vai ser nulo, né? Não tem, então, campo resultante. Bem, gente, agora nós vamos para o problema 35, vamos dar um pulinho, né? Para a gente percorrer as outras seções para conseguir fazer problemas de outras seções também. Então, olha só, vamos para a seção de forças entre duas correntes paralelas, né? É aquela brincadeira lá que a gente havia comentado, né, na videoaula, que fios paralelos percorridos por correntes no mesmo sentido, né? Eles acabam se atraindo, né? E fios paralelos percorridos por correntes que estão em sentidos opostos, eles acabam se repelindo. Então, o que está acontecendo aqui no enunciado desse 35? Então, a figura abaixo aí, né, mostra o fio 1 em seção reta. Não? Então, você pegou lá, fez uma seção e está mostrando só o fio aqui. O que está acontecendo? Uma bolinha e um círculo, né, para identificar que a corrente está vindo na direção dos seus olhos. Lembra lá disso aí? Essa é a nossa definição. O fio retilíneo é retilíneo e longo, perdão. Conduz uma corrente de 4 mA para fora do papel, ou seja, sai para fora do papel. E está a uma distância D1, né, de 2,4 centímetros de uma superfície. Então aqui vamos ilustrar aqui, ó. Aqui é uma superfície, né? Então aqui essa distância D1, ficou ruim, né? D1 aí da superfície. Continuando a leitura, o fio 2, que é paralelo ao fio 1 e também longo, está sobre a superfície a uma distância horizontal D2 de 5 centímetros do fio 1. Então, o fio 2, como vocês estão vendo aqui, né, ele está na superfície, né, nessa superfície que está considerando aí. E está a distância D2 aqui na horizontal do fio 1. Maravilha? E aí, seguindo a nossa definição, esse X aí é para indicar que a corrente elétrica, o I2, né, tem essa orientação de entrar no papel, né? Se você estiver olhando para o papel, você está acompanhando a corrente entrar no papel, mas indo, né, para baixo, né? Por isso que tem esse X aí, como se você estivesse olhando uma flecha que vai entrando no papel, né? Essa aqui é a brincadeira. Continuando a leitura para a gente fechar. Então esse fio aí, né, e conduz uma corrente de 6,8 mA para dentro do papel, como eu falei agora, né? Qual é a componente X da força magnética por unidade de comprimento que age sobre o fio 2? Então a gente tem que olhar aqui a força, né, sobre 2 devido a 1. Isso que a gente vai olhar por unidade de comprimento, né? Devido a esse camarada aí, por unidade de comprimento, né? Como ele está listado lá, né? Unidade de comprimento que age sobre o fio 2. Então ele vai dividir ali pelo comprimento do fio, por exemplo. Olha lá, vamos ver como é que a gente faz esse problema então. Vamos voltar, eu vou sempre recorrer à leitura com vários dados, né? Claro, tem que olhar isso aí. Então vamos ver aqui como é que a gente vai fazer. Vamos pegar então, esse é o problema de número 35. E vamos olhar os dados, eu vou desenhar aqui de novo para vocês com todos os valores, certo?
Aqui então o desenho que eu mostrei para vocês, certo? O I1 é 4 mA. O D1 é 0,024 metros, né? Passando tudo para metro, claro. Beleza? O D2 é 0,05 metros. Lembrando que o D1 tá como tá desenhado, né? D1 essa parte, o D2 essa outra parte de cá. Como já está desenhadíssimo aí. Aí o que acontece, né? O I2, vamos pegar o valor do I2, é 6,8 mA. Essa distância, então, é raiz de D1 quadrado mais D2 quadrado. Que a gente precisa dessa distância, né? Essa distância aqui, ó, é a distância das duas correntes que a gente vai usar naquela expressão da força, né? De uma corrente sobre a outra. Tá legal? Então vamos lá, esse aí é o raiz de D1 mais D2 ao quadrado. Beleza? Só que ele não quer a força por si só, ele quer a componente x, né? Como ele falou lá no enunciado, ele quer exatamente qual é a componente x da força magnética por unidade de comprimento. Então a gente tem que olhar isso aqui, ó. A gente tem que olhar a força em 2, né? A força lá em 2 devido ao 1, que vai ser escrito como sendo μ0, L, que é o comprimento do fio, e 1 sobre 2. Ah, pessoal, mas esse L aqui a gente não tem ele. É porque a gente vai dividir por ele, né? A gente vai dividir a força por ele para encontrar a força por unidade de comprimento. Beleza? Então aqui a gente vai desenhar aqui a força, aqui F em 2 devido a 1. Tá legal? A força de repulsão. F em 2 devido a 1 está aqui. E aí vamos desenhar a F em 2 devido a 1 em x, né? Em cima aqui, então, eu tenho a F em 2 devido a 1 em x. Certinho? F em 2 devido a 1 em x. Ali a gente tem o ângulo θ, né? O ângulo θ desse triângulo aí. A distância, então, como eu mostrei para vocês, é raiz de D1 quadrado mais D2 quadrado. Tranquilo? Então, a F em 2 devido a 1x... é o que? A gente pegar F em 2 devido a 1 e projetar lá, é o F em 2 devido a 1x aqui, ó, né? F em 2 devido a 1x é F2, 1 cosseno de θ. Então, F em 2 devido a 1 cosseno de θ. Certo? Então, isso vai dar F em 2, 1. Qual que é o cosseno de θ? Esses ângulos aqui são iguais, ó, né? Vamos pegar outra cor, para não confundir vocês, né? Já tem muita coisa em vermelho. Então, esse ângulo aqui, né, um θ, esse aqui também é θ. Tanto faz eu olhar para o triângulo da esquerda ou do triângulo da direita, né? Se a gente olha para o triângulo da esquerda, então cosseno de θ vai ser D2 sobre raiz, né, de D1 quadrado mais D2 quadrado. E é o que nós vamos escrever agora, né? Então, o F2 1x vai ser F2, 1 D2 sobre, né, raiz de D1 quadrado mais D2 quadrado. Tranquilo? Então, esse aí é o cosseno, né? Aí a gente tem que escrever, então, todos os outros valores, né? Então, eu vou ficar com F2, x vai ser F2, x será igual, né? μ0 L vezes I1 vezes I2 dividido por 2π raiz, né, de D1 quadrado mais D2 quadrado. Vezes o cosseno, que é D2 sobre raiz de D1 quadrado mais D2 quadrado. Então, isso aí vai me dar, então, vamos colocar o valor aqui, vai dar, então, μ0 vezes L, I1 e 2, tá legal? As raízes lá se eliminam, né? Essas duas raízes aqui, né? A gente elimina. Meio mais meio dá 1 só, né? Metade com a metade dá meio, que é a raiz, né? Tranquilo? Então, 2π D1 quadrado mais D2 quadrado. Pronto, agora só a gente colocar os valores aqui para fazer a conta. Então, o F2 devido a 1, a gente passa o L dividindo, né? Aquele L que estava lá, vem para cá, ele fica dividindo agora. Então, esse L que está aqui, né? Ele vai lá para o
terminador, porque ele quer o quê? Ele quer o F21 em X, só que por unidade de comprimento, dividido pelo comprimento do fio, que não foi dado, né? Ele não deu o comprimento do fio. Então vai ser então μ0 I1 e 2 D2 dividido por 2π D1 quadrado mais D2 quadrado. Isso aí vai ser igual, então, colocando os valores já, né? 4π 10 a menos 7 vezes 4 10 a menos 3, que é o I1, vezes 6,8 10 a menos 3, que é o I2, vezes 0,05, que é o D2, dividido por 2π, vezes, né, o 0,024 ao quadrado, que é o D1, mais 0,05 ao quadrado, que é o D2. Certo? Então, a gente vai encontrar um valor aqui, que é F2x, né, na direção x, componente x, dividido por L, igual, né, 8,84, 10 a menos 11 newtons por metro, que é a unidade, né, de força por comprimento. Certo? Então, esse foi o problema 35. Problema de número 43, pessoal. Então, vamos já para a seção ali de lei de Ampère, certo? E aí o problema 43 trata exatamente da aplicação da lei de Ampère. O que está acontecendo aqui no 43? Então, o 43 fala o seguinte: os 8 fios, né, da figura abaixo conduzem correntes iguais a 2 amperes para dentro ou para fora do papel. Então, tem várias correntes, são 8 ao todo, né? E aí essas correntes, né, tem 2 amperes em cada uma e elas estão para frente, né, entrando ou saindo do papel. Duas curvas estão indicadas para a integral de linha integral, né, de B escalar ds. São as curvas amperianas. Então tem aqui essa curva aqui, né, do número 1 e a curva número 2, certo? São duas curvas aí para a gente analisar e aplicar a lei de Ampère. Determine o valor da integral letra A para a curva 1 e letra B para a curva 2. Então a gente vai olhar essas duas situações aí. Eu já fiz o desenho aqui para vocês na resolução e vamos acompanhar então como é que fica isso. Esse é o problema de número 43. Então a corrente é sempre 2 amperes, né? Não importa o que aconteça, é 2 amperes a corrente. Letra A, né? Então a gente tem que fazer essa integral de B escalar dl. Essa aqui digamos assim, esse é a aplicação do que a gente vai desenvolver aqui no nosso problema, né? Integral de B escalar dl, tanto para a curva 1 para a curva 2. E nós vamos fazer isso exatamente observando essa figura aqui, certo? Do problema, né? Então vamos fazer isso, letra A, né? Percebendo aqui a curva 1, vamos fazer um desenhozinho aqui assim, né? E letra B a curva 2. Então vamos lá proceder com esse problema, né? Então olha lá, letra A, então integral de B escalar dl vai ser μ0i envolvida, né? Então isso aqui é semelhante à lei de Gauss, isso aqui para a corrente elétrica, né, que a gente denomina aí de lei de Ampère. Então, o resultado dessa integral de linha, certo? Pensando exatamente num C aqui, que é um C1, por escrito, subscrito aqui C1, né? Nós escrevemos, mas não tem problema. Então, pensando no C1, a gente tem que olhar lá a corrente envolvida pela 1. Corrente o quê? Corrente líquida envolvida pela curva amperiana 1. Então, isso vai dar o quê? Vai dar μ0 vezes a corrente líquida, que é 2 menos 2 menos 2. Essa é a corrente líquida. Então, a corrente líquida vai ser o quê? Pega a primeira corrente, soma com a segunda, soma com a terceira. Ah, professor, esse menos aí. Esse menos é porque tem uma corrente, tem que observar, né? Uma corrente é positivo, vou adotar assim, ó, esse camarada aqui positivo, esse negativo e esse outro aqui negativo também. Então, a gente sai somando, né, as correntes, observando as suas orientações. Tá legal? Então vai ficar no final das contas, menos 2 μ0 final, né? Por quê? Porque um desses camaradas aqui cancela
com esse outro de cá, sobrando apenas esse outro menos 2 aqui. Perfeito? Então o resultado final é 2 menos 2μ0, perdão, né? Então a integral de linha, né? Integral de linha sobre C1 de B escalar dl é menos 2μ0. Tudo bem? E agora a gente vai para a letra B. Letra B é a mesma coisa, só que pensando o quê? Pensando na curva amperiana 2 aqui, né? A número 2 agora. Então vai ser integral de B escalar dl. Isso aí tem que dar o μ0 I envolvido, né? Ou seja, a corrente líquida lá. Isso vai dar o que então? Vai ser μ0 vezes, né? Se a gente olhar então, olha só, tanto faz você, né, considerar quem está entrando positivo, quem está saindo negativo, isso não vai interferir nesse resultado aqui, que é o seguinte: esse camarada aqui está entrando, esse aqui está entrando também. Esse está saindo do papel e esse aqui também está saindo do papel, né? E aí existe o mesmo número de corrente entrando, o mesmo número de corrente saindo, percebam vocês, né? Porque é tudo 2, né? Então vai dar nulo aí a corrente líquida. Então é menos 2, mais 2, menos 2 e mais 2, né? Então isso aí dá 0, né? Porque todos eles estão cancelando aqui mutuamente. Tudo bem? Então vai dar 0 esse resultado, ou seja, a integral de B escalar dl dá 0. Tá legal, gente? Então esse resultado da integral ele é nulo, né? Integral da lei de Ampère. Minha gente, então esse foi a nossa videoaula desse capítulo. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Tudo de bom para vocês. Vamos estudar para a gente conseguir, né, melhorar o nosso nível aí para o questionário. Um abraço a vocês, pessoal. Tudo de bom. Até mais.